Nosso estudo de hoje é a lição 19 do livro Religião dos Espíritos, tem por título Corrigir. Toda corrigenda, antes que se exprima em palavras, há de vazar-se em amor, para que a vida se eleve. Senão, vejamos em comezinhos incidentes da natureza. Não amaldiçoarás a gleba que o deserto alcançou, mas oferecer-lhe-ás a graça da fonte para que retorne aos talentos da produção. Não condenarás o pântano em que a lama se acumulou, provocando a inutilidade, mas drenar-lhe-ás o leito de lodo, a fim de que se restaure a leira fecunda. Não reprovarás simplesmente a veste que os detritos desfiguram, mas mergulhar-la-ás na água pura, recompondo-lhe a forma para a bênção da serventia. Não martelarás indiscriminadamente a máquina cuja engrenagem se nega à função devida, e sim lhe examinarás com atenção os implementos defeituosos, de modo a recuperá-la para o justo exercício. Não derrubarás a plantação nascente que a praga invadiu, mas mobilizarás carinho e cuidado para libertá-la do elemento destruidor, propiciando-lhe recurso preciso no refazimento. Não aniquilarás certa província corpórea porque se mostra enfermiça, mas fornecer-lhe-ás adequado remédio, normalizando-lhe os movimentos. Repreensão sem paciência e esperança, ainda mesmo quando se fundamente em razões respeitáveis, é semelhante ao punhal de ouro, fulgurando rara beleza, mas carregando consigo a visitação da morte. Corrigir é ensinar, e ensinar será repetir a lição com bondade e entendimento tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Unge-te, pois, de compaixão se desejas retificar e servir. Lembra-te de que o próprio Cristo, embora portador de sublimes revelações do topo do monte, antes de ministrar a verdade à mente dos ouvintes sequiosos de luz, ao reparar-lhes a fome do corpo, deu-lhes compassivo um pedaço de pão. A mensagem que fica aqui muito bonita do texto de hoje é que repreensão sem paciência e esperança é como se fosse um punhal de ouro, fulgurando rara beleza. Vamos analisar isso. Emmanuel hoje vem tratando da corrigenda, e a corrigenda, os problemas que aparecem para a gente, nosso caminho que a gente precisa estar o tempo todo resolvendo, corrigindo para que a gente possa seguir em paz. Mas ele começa o texto dizendo que antes que de qualquer atitude a gente precisa ter amor. E é uma das coisas mais difíceis que a gente vai encontrar aqui na Terra, porque normalmente a gente encontra, a gente está na nossa zona de conforto, e quando a dificuldade aparece, ela está tirando a gente da zona de conforto, então no primeiro momento ela está incomodando a gente, né? Então quando ela incomoda, o que a gente vai fazer? A gente começa a querer corrigir, mas num primeiro momento querer corrigir da maneira mais rápida possível, querer sair daquele obstáculo. E nesse primeiro momento, raramente a gente vai colocar amor, a gente vai colocar muitas das vezes inteligência para querer voltar para a zona de conforto que a gente tinha anteriormente. Aí o Emmanuel vem trazer vários exemplos para a gente. Olha só, eu tinha uma gleba que de repente foi invadida pelo deserto. Eu não vou amaldiçoar a gleba, eu vou oferecer a graça da fonte, vou trazer a água de novo para que ele volte para a produção. Aqui nesse primeiro momento a gente pode até entender, eu estou utilizando simplesmente a inteligência, nesse primeiro momento eu não estou usando ainda o amor não. Vamos ver o exemplo segundo. Eu não vou condenar aquele pântano que a lama ela se acumulou provocando inutilidade não. Quem tem sítio ou mora em roça sabe o que ele está falando aqui. Mas eu vou ter que drenar o tempo todo o leito de lodo a fim de que se restaure essa enleira fecunda. No primeiro parece que eu estou usando também puramente a inteligência, mas o Emmanuel está chamando a nossa atenção de que a gente precisa ter paciência e precisa ter esperança para estar fazendo esses serviços, e quanto a isso ele está falando, nesse ponto a gente vai começar a trazer o amor também para que a vida nos eleve. Aí depois ele vem falar para a gente, aquelas vestes, a roupa que os detritos desfiguraram toda, que ficou velha, que puiu, né? Não, eu vou mergulhá-la na água pura,
recompondo-lhe a forma para a bênção da serventia. Vou tentar fazer com que ela sirva da melhor maneira possível. Aqui eu já comecei a colocar até amor, né? No caso assim, da pessoa que tem facilidade de comprar roupa. Tem gente que tem que ser aquela roupa ali mesmo, não tem condição de comprar outra roupa, então vai fazer da melhor maneira para poder estar utilizando. Aí depois vem, ó, não martelarás indiscriminadamente a máquina. A máquina não tá funcionando devidamente, o que a gente faz? A gente começa a buscar quais são os defeitos de maneira a estar consertando aquela máquina com calma. Ele está trazendo situações em que, ó, a gente precisa ter paciência em primeiro lugar, senão você termina de destruir a gleba, você termina de destruir, né, o pântano aqui que invadiu a casa, assim, tudo que está falando, a roupa, a máquina, tudo. Agora ele vem falar também, principalmente esse parágrafo aqui, ó, não vou derrubar a plantação nascente que a praga invadiu, que vai dar essas ervas daninhas, ervas de passarinho, que são parasitas, né, para poder... As orquídeas também, né, que são parasitas, né, são muito bonitas, são lindas, mas são parasitas. A gente vai retirar e vai poder cultivar de separado. Vai falar, mas mobilizarás carinho e cuidado para libertá-la do elemento destruidor, propiciando-lhe recurso preciso ao refazimento. E é interessante que para quem já teve oportunidade ali tem que ser carinho e cuidado, porque às vezes a erva daninha está misturada, ela se estabelece, ela é um parasita. Ela se estabelece para poder se alimentar da fonte de uma outra árvore. Aí você vai com carinho e cuidado movimentando tudo. Colocou o carinho e já começou a entrar no campo do amor aqui. E depois ele fala, ó, o meu corpo, por exemplo. Tem uma parte do corpo que está me dando trabalho aqui. No meu caso pessoal agora está sendo um fígado que eu estou tendo que fazer um tratamento de gordura no fígado. Bem, eu não vou aniquilar o fígado, até porque não se aniquila o fígado é vital. A hora que o fígado parar de funcionar, eu vou para o outro lado da vida. Esse corpo para de funcionar também. Mas eu vou fornecer o adequado remédio, que é o que a gente já está fazendo. Essa dieta aí que a gente já está fazendo, com cuidado. E ele vem chamar a atenção com esse parágrafo aqui. Ó. Se a gente não tiver paciência e esperança, é como se a gente tivesse um punhal de ouro. O punhal é lindíssimo, mas o punhal vai estar trazendo dor, vai estar trazendo morte. Corrigir é ensinar, e ensinar será repetir a lição, porque Allan Kardec afirma no Livro dos Espíritos, educação é conjunto de hábitos adquiridos, e é por isso que educar demanda muita dedicação, demanda muito amor, porque você vai ser obrigado a repetir a mesma coisa várias vezes, e a gente percebe, por exemplo, que só tem paciência também com os idosos quem ama também de verdade, porque o idoso ele vai te fazer a mesma pergunta várias vezes, e muitas das vezes não é nem sintoma de Alzheimer, não, é simplesmente sintoma de senilidade mesmo. Né? Eu estou convivendo com uma querida amiga que já passou das suas 93 primavera, está indo para 94. Ela faz a mesma pergunta 5, 6 vezes, e a gente tem que buscar aqui o tempo todo carinho e paciência para estar respondendo a mesma pergunta todas as vezes. Depois, unge-te, pois, de compaixão, se desejas retificar e servir. Vamos guardar essa frase. Unge-te, pois, de compaixão, se desejas retificar e servir. Lembra-te de que o próprio Cristo, embora portador de sublimes revelações, ele, quando ia começar a proferir o sermão do monte, ele percebe que o povo está com fome. E o que ele faz? Em primeiro lugar, ele alimenta o povo. Essa passagem da alimentação do povo, né, a cesta de pães e peixes, é uma passagem maravilhosa. Primeiro porque ali teve o fenômeno, sim, de materialização, né, como algumas pessoas colocam, né, nos livros, interpretam literalmente, e também teve aquela questão de que quando você está envolvido magneticamente, está ouvindo a mensagem da Boa Nova de coração, você fica ali simplesmente anestesiado, saciado. Para entender essa passagem também, né? É tão interessante quando a gente ouvia falar do professor físico nuclear, que foi o Albert Einstein, quando ele estava passando do corredor da universidade, lá nos Estados Unidos, de repente ele era parado e conversava sobre um determinado assunto. Quando terminava, eu estava indo para lá ou para cá quando você me encontrou? Para lá. Ah, então já almocei. Não lembrava nem que tinha almoçado. Estava tão saciado com a informação. Então,
Fica aí a mensagem para a gente, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eu agradece do fundo do coração ao Emmanuel.